Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de Física Matemática. Deixa eu dar continuação aqui aos nossos estudos e aplicações de equações diferenciais da física. E a gente hoje vai tratar sobre equações de Bernoulli e mais outros casos. Bom, nós chamamos de equação de Bernoulli uma equação que tem essa configuração, né? dy dx igual a f de x y mais g de x y elevado a alfa com alfa diferente de zero, né? Constante. Essa equação ela é muito parecida com a que a gente viu em momentos anteriores, que era o caso, em particular, quando o alfa era zero. E a equação ficava dy dx igual a f de xy mais g de x, quando o alfa igual a zero. Agora, quando o alfa é diferente de zero, você cai numa situação como essa. E aí aquela fórmula clássica que a gente vinha trabalhando, né? A integral da exponencial de f vezes um certo k que multiplica k mais a integral de uma g de x, integral de g de x vezes exponencial de menos a integral de f dx, ela não se aplica porque esse g aqui não é o único termo, né? Aliás, esse f aqui não é o único termo que depende diretamente de uma potência de y. E aí, os irmãos Bernoulli conseguiram atacar esse problema fazendo a clássica mudança de variável que já é comum no universo das integrais, né? Então, imagine que o y seja não nulo, porque se y for zero, nada temos a fazer. Então, imagine que y seja diferente de zero. E aí você vai fazer o seguinte, a essa equação aqui, você vai multiplicar ambos os lados por y elevado a menos alfa. Porque como y é diferente de zero, então o inverso multiplicativo dele tem sentido, né? Está bem definido. Então, pegando essa equação e multiplicando ambos os lados por y menos alfa, então aqui vai ficar y elevado a menos alfa dy dx. Aqui tinha y, então fica um certo y elevado a 1 menos alfa. E como aqui tinha y elevado a alfa, quando eu tomo o produto com y elevado a menos alfa, dá 1, né? Então, já fica com a cara bem melhor, porque eu não tenho mais o fator y elevado a alfa aqui em produto com g. Mas aqui eu posso fazer algo ainda melhor. Eu posso fazer uma mudança de variável sobre y do seguinte sentido. Eu vou chamar aqui de u. Esse y elevado a 1 menos alfa, que é esse camarada aqui, e vou chamar ele de u. Quando eu faço isso, essa f de x, y elevado a 1 menos alfa, fica f de xu, uma configuração muito parecida com aquela configuração anterior, daquelas soluções das lineares não homogêneas de primeira ordem. Então, fazendo isso, obviamente, derivando com respeito a x, derivada de u du dx, a derivada disso daqui com respeito a x, né, pela regra do expoente, é 1 menos alfa, aí subtrai 1 da y elevado a menos alfa, pela regra da cadeia dy dx. Só que esse y elevado a menos alfa é justamente o u. Então a du dx, ela vai ser 1 menos alfa, u dy dx. E aí eu consigo tirar o dy dx daqui, né? Substituindo essa expressão aqui na 1, ou seja, pegando o dy dx e substituindo aqui, eu chego nessa expressão. Du dx igual a 1 menos alfa, f de xu, mais 1 menos alfa, f de x. Agora sim, eu tenho uma configuração muito similar à anterior. Então, a gente chama de equação de Bernoulli uma equação que tem esse formato, mas por meio de uma transformação, uma mudança de variável, pode ser convertida em algo desse formato aqui. E para esse formato a gente já sabe, né? A nossa f anterior agora é 1 menos alfa f, e a nossa g anterior é 1 menos alfa g. Isso daqui não parece não fazer lá tanta diferença, já que 1 menos alfa é constante, e aí sai das integrais, mas aí eu já consigo amarrar uma solução de Bernoulli sobre uma solução de primeira ordem homogênea não linear. Né? Lembra que ela seria não homogênea se o g de 0 fosse 0, o g de x fosse 0, né? Mas aqui a gente consegue reescrever uma solução para uma EDO de primeira ordem
com um certo índice x aqui, né, uma certa potência em y, por uma forma mais agradável. Então agora a gente vai começar a transformar EDOs desconhecidas buscando formatos em EDOs conhecidas. Tanto que existe uma fórmula, né, um algoritmo, né, uma receita para resolver equações do tipo de Bernoulli. E seria o seguinte, seria, dada uma equação desse tipo, dy dx igual a f de x, y, mais g de x, y elevado a alfa, com alfa diferente de zero, a solução disso daqui, soluções não constantes, o primeiro passo é multiplicar ambos os lados por y elevado a menos alfa, e aí fazer a mudança de variável u igual a y 1 menos alfa. E aí você já tem aí o suficiente para transformar essa equação mais complicada em uma equação mais conhecida. Bom, na prática, como é que isso funciona? Imagina que tu quer resolver essa EDO aqui. Né? dy dx igual a y mais exponencial elevado a menos 3x, y elevado a 4. Observe que o nosso problema está justamente nesse y elevado a 4. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar ambos os lados dessa equação por y elevado a menos 4. É só trocar o expoentezinho daqui. Então, multiplicando todo mundo aqui por y elevado a menos 4, multiplicando desse lado, vai ficar y elevado a menos 4 dy dx. Aqui, como tinha 1, quando eu pego menos 4, fica elevado a menos 3. E esse cara aqui, justamente, o y elevado a 4 some, e fica só exponencial e elevado a menos 3x. E aí, a gente vai fazer a tal mudança de variável que a gente precisa. Né? Apareceu daquele lado o y elevado a menos 3, então eu vou tomar u como sendo y elevado a menos 3. Calculando o du, a derivada disso com respeito a x, então du dx, aplicando aqui a derivada dessa potência, menos 3, y elevado a menos 4, dy dx. Veja só, esse y elevado a menos 4, dy dx, ele já aparecia bem aqui, ó. Bem aqui. Então, esse camarada que apareceu aqui, nesse instante de derivação, já está bem aqui. Bastaria passar esse menos 3 para o outro lado, ficaria menos 1/3, né? Ou então simplesmente substituir um no outro, do jeito que você achasse melhor. E aí o que ocorre? Quando eu pego o u como sendo y3, y elevado a menos 3, e o du dx como sendo essa expressão, quando eu pego esses dois camaradas e substituo aqui em cima, para que eu não tenha mais um problema em y e sim tenha um problema em u, essa equação diferencial aqui de cima, que é mais complicada, se torna essa equação aqui. E aqui é fácil de fazer porque eu já tenho um algoritmo que a gente já conhece para ela, né? A gente já tem uma forma de resolver pelo que a gente viu lá nas aulas anteriores. Então, basta atacar lá naquela fórmula, né? E elevado a... Aqui, se você olha para essa EDO, du dx é como se fosse o nosso dy dx anterior. Quem multiplica aqui o fator é o f de x. Então, nosso novo f de x é o menos 3. E o nosso novo g de x é esse menos 3 e elevado a menos 3x. Aí é só aplicar naquela nossa fórmula anterior, né? Que é e elevado à integral de f dx, que multiplica k mais a integral de g de x, no caso a nossa g é a menos 3 exponencial de menos 3x, da integral, aliás, vezes e da integral da f. Aí, substituindo lá, fazendo as devidas contas, a gente chega a essa expressão aqui. Observe que essa daqui é uma solução em u. E eu não quero uma solução em u. Eu quero uma solução em y. Mas, como nós já sabíamos que u era o y elevado a menos 3, substituindo aqui,
substituindo esse U por y elevado a menos 3 e isolando o y, a gente chega a essa solução. Ok? Então, esse daqui é o método para resolver equações de Bernoulli. Acaba sendo uma aplicação daquele método anterior, das soluções gerais, GDOs de primeira ordem, lineares e não homogêneas. Né? Como eu disse, aquele algoritmo lá, ele parece perverso, porque tem muitas integrais, envolve exponencial, pode ser que dê algumas coisas complicadas e controversas, mas de posse desse resultado, você consegue adequar EDOs bem mais estranhas e que potencialmente são bem mais difíceis para casos como esse. Ok? Então, essa daí são as clássicas equações de Bernoulli. Equações que envolvem potências de y. Né? Tem a derivada primeira de y e tem potências de y. Então, você consegue, com uma transformatazinha, transformar isso num EDO mais fácil. Ok? Esses problemas aqui, esses exercícios propostos, a gente vai trabalhar numa aula própria de exercício. Alguns problemas bem interessantes a gente vai resolver em cima disso. Né? Observe que são muitos, né? Equação de von Braun, dentre outras. Mas hoje a gente vai ter uma aula de exercício, teoria e exercício, né? Então agora a gente vai ver as equações do tipo y' igual a f de y sobre x. Ou seja, é uma equação diferencial de primeira ordem, porque recai uma derivada sobre y, e eu tenho uma função f que ela depende diretamente do quociente entre y e x. Então tem uma função f que ao invés de depender de x, ela depende do próprio y em quociente com x. Obviamente esse x diferente de zero, para fazer algum sentido a tomada desse quociente. Bom, então considere essa equação. dy dx igual a f de y sobre x. Aí eu vou pegar e vou fazer uma mudança de variável para que essa f, que depende de um quociente de variáveis, seja uma f única, uma certa u, por exemplo. Então aqui, como mudança de variável, eu vou pegar a u como sendo esse y sobre x, para que f de y sobre x se torne f de u. Eu vou dizer que u é uma função de x, porque provavelmente y também é, então não estou fazendo nada demais, estou só reescrevendo essa função, que a princípio está a termos de duas variáveis, né? Tornar ela em função de uma única variável, e com isso conseguir reescrever de forma mais adequada essa equação. Então, se eu tomo aqui u como sendo y sobre x, supondo u uma função também de x, essa equação de u ela pode ser transformada numa equação na qual possa separar variáveis. Então, se eu tomo o meu u como um certo y sobre x, tomando aqui meio pelos extremos, o y é um certo xu. E se eu derivo isso com respeito a x, aqui no produto, derivada de y com respeito a x é dy dx, derivada de x com respeito a x é 1, então fica 1 vezes u, que é u, e aí no produto, né, eu derivo um, repito o outro, e depois faço o contrário, então repito x, e a derivada de u, como em hipótese, função de x, é du dx. Então, a minha dy dx é uma certa u, mais x, du dx. Então, eu tenho uma forte possibilidade de escrever a minha dy dx igual a f de y sobre x como uma certa du dx. E é tentar transformar a minha equação numa equação mais simples. Por quê? Porque, por um lado, a minha dy dx virou u mais x du dx. Então, esse meu lado direito inicial da equação 1 é u mais x du dx. E a minha f de y sobre x virou simplesmente f de u. Então, eu tenho agora uma equaçãozinha em u e em x. Bem mais simples, inclusive, de separar variáveis. Então, um método prático para você transformar equações do tipo y' igual a f de y sobre x em uma equação mais simples é usando a transformação u igual a y sobre x.
E com isso, eu consigo transformar essa equação de cima nessa equação de baixo, e daí então fazer uma mudança, uma separação de variáveis. Ok? Mas isso daqui é mais fácil com exemplos, né? Então, vou fazer uma aplicação disso daqui. Opa! Então, vamos ver onde é que essa técnica simplifica a nossa vida. Bom, vamos resolver uma equação desse tipo aqui. dy dx igual a x mais y sobre x menos y. Observe que isso daqui é um quociente entre x e y. Então, se eu chamasse esse lado direito de f, esse f nem é só f de x, nem só f de y. É um f que depende de x e y. E digo mais, é um f que depende de um quociente indireto de x e y, né? Mas, Adete, não é um quociente de x e y. É um quociente indireto, porque tem uma soma e uma diferença, e o y sobre x, que dá aquela cara da EDO, nem aparece aí. Mas é fácil de aparecer. Divide em cima e embaixo por x. Aqui do teu lado direito. Então, dy dx continua, porque eu não mexi no lado esquerdo. X dividido por x é 1. Y dividido por x é y sobre x. E aqui embaixo, x dividido por x é 1. E o menos y dividido por x dá menos y sobre x. Agora sim, eu consegui escrever esse meu quociente em função de um outro quociente de yx. E aí sim eu tenho uma certa f de y sobre x. E aí eu vou fazer aquela tal mudança de variável. U igual a y sobre x. Claro, meio pelos extremos. Y é x sobre u. E aí eu consigo fazer essa mudança aqui. Você pode ir e atacar direto naquela equação. Aquela u mais x du dx igual a f. Bom, a f ela tem que vir de cá. Então eu tenho 1 mais yx sobre 1 menos y sobre x. Como u é y sobre x, então aqui fica 1 mais u, 1 menos u. Dá isso daqui. Aí aqui o que, que eu vou fazer para eu chegar nessa equação? Eu passo u para o outro lado da expressão, para ficar esse x du dx isolado desse lado de cá. Passando u para cá, né? Esse u para cá e subtraindo dessa fração, você chega facilmente a essa expressão, 1 mais y ao quadrado sobre 1 mais u ao quadrado sobre 1 menos u. E aqui eu faço uma separação de variáveis, né? Esse camarada que está aqui dividindo passa multiplicando, esse cara que está multiplicando passa dividindo, esse dx que está aqui embaixo passa aqui para cima, e esse x que está multiplicando passa dividindo. Então passa 1 sobre x. E aí o que, que eu faço agora? Como eu já separei variáveis, esse 1 menos u sobre 1 mais u ao quadrado, eu posso dividir essa fração aqui em duas, essa sobre essa. E aí, quando eu aplico integral a ambos os lados da expressão, né, já que isso daqui separei variáveis, então é fácil de resolver, a integral de 1 mais u quadrado é o arco tangente de u. Se você faz essa integral aqui, chamando, por exemplo, 1 mais u quadrado de um certo v, e aí dv vai ficar 2u du, você vai encontrar isso daqui, meio do logaritmo natural de 1 mais u quadrado, nem precisa de módulo, porque 1 mais u quadrado é sempre maior ou igual a zero para todo o real. E aplicando a integral desse outro lado aqui, a integral de 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x, porque esse x aqui é um x arbitrário, pode ser negativo, então ele precisa ficar em módulo. Ok? Então eu cheguei aqui em uma solução em u, mas a minha solução ela não deve ser em u, minha solução deve ser em y, porque a minha EDO inicial era um EDO em y. Mas aí a gente lembra que como u era y sobre x, onde tiver u eu coloco y sobre x. Essa expressão aqui.
E aí essa daqui vai ser a cara da minha solução. Aqui eu posso isolar, tentar deixar aqui em uma única expressão, né? Esse camarada aqui é um meio, tá multiplicando, então passa aqui para dentro do logaritmo na forma de potência, aí ficou essa raiz. Esse cara está negativo, passa para o outro lado positivo, então esse logaritmo da raiz, logaritmo de k, certo? E aqui, como é uma soma de logaritmos, ela se transforma num produto, e aí fica nessa única expressão aqui, né? Logaritmo de k, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E aí, como eu não vou conseguir separar mais do que y e deixar y em função de x, essa daqui é a minha solução. Né? É uma solução dada de forma implícita, ou seja, onde x e y estão aqui em operação, mas y é uma função de x, e essa daqui é a curva que satisfaz aqui a minha EDO. Certo? Então, assim, não é difícil, basta que você saiba fazer a manipulação correta, de sorte que adequadamente apareça uma função que dependa do quociente de y para x. E, obviamente, essas transformações elas são mediante treino. Como assim, Odessa? São mediante treino. Vou aqui pegar um caso aqui para vocês. Aqui o item A. dy dx, está com a cara que eu quero. Aqui tinha que aparecer o quociente entre x e y. O que, que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por x. X dividido por x dá 1. 2y dividido por x dá 2, y sobre x, apareceu o que eu queria. X dividido por x é 1, então esse denominador nem mais tem. Então isso daqui é 1 mais 2, y sobre x. Como o y sobre x vira u, então 1 mais 2, y sobre x, fica 1 mais 2u. E essa é a função que eu vou utilizar lá naquela fórmula, para depois então separar variáveis. Então, não tem muito segredo. É só você se perguntar por quem eu tenho que dividir para ter um certo y sobre x. Essa daqui, por exemplo, eu tenho y aqui em cima, tenho y aqui embaixo. Se eu divido todo mundo por x, os y vão virar y sobre x. Vão virar aquilo que eu quero que eles virem. Aí vai dar bem redondinho. Porque 2x dividido por x é 2, y dividido por x é y sobre x. Esse y vai virar y sobre x. Então aqui vai ficar, na verdade, 2 menos y sobre x dividido por y sobre x. Se eu pego de novo e chamo y sobre x de u, fica 2 menos u dividido por u. E essa vai ser a sua função f que você vai utilizar naquele algoritmo. Né? Aqui, como é que eu faço para aparecer y sobre x? Divido todo mundo por x ao quadrado. Porque y ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar y sobre x, tudo isso ao quadrado. Essa 2xy, quando eu divido por x quadrado, um x de cima cancela com x de baixo, mas ainda sobra x embaixo para pegar esse y, e x quadrado dividido por x quadrado dá 1. Então aqui vai aparecer x sobre y ao quadrado, e aqui vai aparecer 2y sobre x. Aí se eu pego o u e chamo de x sobre y sobre x, vai ficar u quadrado menos 2u. E essa vai ser a função f de u que você vai utilizar. E assim por diante. Então, é assim que eu pego uma equação diferencial de primeira ordem, descrita numa função de quociente, e a partir dela eu consigo encontrar outra. Ok? Tem esse problema aqui bem interessante aqui, que faz com que você pegue essa equação aqui, uma equação do estilo quociente, e rebole ela sobre uma equação do tipo Bernoulli. E a gente sabe que Bernoulli a gente rebola sobre uma equação daquela y elevado a menos alfa. Aí eu jogo ela em cima de uma EDO linear de primeira ordem não homogênea. Então, de certa forma, quando a gente está estudando equações diferenciais, seja aplicada a matemática, a geometria, a física matemática, ou seja lá o que ela for, a ideia é pegar a EDO que você tem e, por meio de alguma transformação, você consiga jogar ela sobre um corpo de EDOs que você já sabe resolver. Então, de certa forma, tanto o curso de EDO como o curso de Física Matemática, ela tem um pouco dessa dinâmica. Você pega uma classe de EDOs que você já sabe resolver, e as outras EDOs que vierem aparecendo ficam sendo jogadas sobre ela. Então é isso. Vamos nós.
Para o nosso último tópico de hoje, são poucos tópicos, mas são tópicos densos. Né? Ou seja, a gente vai ter que fazer muito exercício sobre ele para então a gente conseguir bem resolver os problemas. Então, como é que eu faço a redução de uma equação autônoma de segunda ordem a uma equação de primeira ordem? Olha, aqui eu já vou dar um salto, já vou falar de equações de segunda ordem. Bom, uma equação de segunda ordem a gente já imagina que seja, né? Uma equação que envolve derivada segunda. Então, vou tentar pegar uma derivada, uma equação de ordem 2, ou seja, que tem y duas linhas, né? Derivada da derivada, e aí, de alguma forma, tentar transformar ela numa derivada de primeira ordem. Isso parece estranho, mas isso é muito comum no universo dos polinômios, né? Quando você pega um polinômio de terceiro grau e já conhece, por exemplo, uma raiz dele, por Briot-Ruffini, você joga ele sobre um polinômio de segundo grau. Se você tem ali um polinômio de grau 5 e sai reduzindo ele, conhecida raiz a raiz, Briot-Ruffini vai achatando o grau daquele polinômio até que você chegue num polinômio de grau 1, que é fácil de resolver. Nossa ideia em EDO é bem parecida com essa. Vai pegar uma derivada de uma ordem superior, grande, e por algoritmos conhecidos, transformações, você vai tentar sair reduzindo até chegar num grau mais conveniente que você possa resolver de forma imediata, ok? EDOs de segunda ordem tem muita dessa característica, né? Você vai ter polinômios característicos associados, vai ter o Wronskiano, então vai ter uma série de outros algoritmos que você pode usar para ir peneirando o grau de dificuldade dessa EDO. Então, eu tenho aqui uma equação diferencial de segunda ordem, é uma equação diferencial que depende de uma variável independente, que aqui eu chamarei de t, de outra variável dependente, que eu chamarei de x, já que x é indiretamente função de t, e você também depende da derivada de x. Então, tu tem uma variável livre, uma variável dependente e a derivada da variável dependente. Se tu não quer essa notação aqui, que é uma notação mais física, tu pode usar uma notação mais analítica, que a segunda derivada de y com respeito a x é uma função que depende de x, que é uma variável independente, y, que é uma variável dependente, mas ela depende somente de x e não ainda de derivadas, e tem o dy dx, que é uma função, a princípio contínua, e que depende de y, na sua derivada. Então, variável independente, variável dependente, porém livre de derivadas, variável dependente de derivadas. E aí, com base nelas, isso daqui, se f não depender da variável independente, então dizemos que ela é autônoma. Então, quando é que eu digo que uma EDO de segunda ordem ela é autônoma? Quando a f não depende de t. Ou seja, a f aqui, ela só depende de y e da derivada de y. Não depende de outra coisa que não seja isso. Então, eu tenho a derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem e a própria y. Não tenho a presença de x. Ou então não tenho a presença de t. Então, por exemplo, derivada segunda de y com respeito a x menos 3x derivada dy dx mais 5y igual a zero, ela é uma equação não autônoma porque o x apareceu. Se esse x não tivesse aparecido, fosse segunda derivada de y menos 3 vezes derivada de y mais 5y igual a zero, não tivesse a presença desse x, ela seria autônoma, porque ela não depende de x. Por mais que y dependa, a EDO em si não tem o x presente, não teria o x presente. Aí ela seria autônoma. Mas sempre que o x se apresenta na própria EDO, ela não é autônoma. E tá aqui, ó, a mesma EDO anterior, só que sem a presença de x. Agora sim, ela é de segunda ordem, porque tem a segunda derivada de y, e ela é autônoma por não ter a presença da variável x. Ok? Outro exemplo, a segunda derivada de x com respeito ao tempo, menos 5 vezes a derivada de x com respeito ao tempo ao quadrado, mais 3x igual a zero, ela é autônoma de segunda ordem.
ela é de segunda ordem, porque aparece a segunda derivada, e ela é autônoma porque x depende de t. Né? X é uma função de t. Entretanto, o t não aparece aqui, ó, em operação com ninguém. Ele aparece suscitando as derivadas, mas ele não aparece por si. Portanto, ela é segunda ordem e autônoma. Bom, e aí qual é a ideia de você pegar uma equação autônoma de segunda ordem e conseguir transformar ela em equação de primeira ordem? Né? Então, a gente tem aqui a parte mais geral, e a ideia é o seguinte. Aqui, eu vou fazer essa transformata aqui, ó. Eu vou chamar de v a derivada de x com respeito a t. Aldécio, o que, que eu vou fazer? Como eu tenho derivada de segunda ordem e de primeira ordem, naturalmente, para fazer a segunda ordem ir embora, eu tenho que pegar a derivada de primeira ordem e construir uma função sobre ela. Odécio, como eu construo uma função em cima de uma derivada? dx dt, pessoal, dx dt é a derivada da função x com respeito a t. Se eu chamo isso de v, o que eu consigo obter? V, a princípio, é uma função que ainda não foi derivada, e como lá na minha EDO eu tenho a segunda derivada de x, derivando aqui dos dois lados, derivado com respeito a t de v é dv dt, a derivada com respeito a t de dx é a segunda derivada de x. E aqui a gente sabe que pode aplicar a regra da cadeia, né? A derivada de v com respeito a t é a derivada de v com respeito a x vezes a derivada de x com respeito a t. Regra da cadeia. Então, dv dt vai ser quem? Vai ser dv dx, que está aqui, ó, dv dx, dx dt, só que dx dt aqui em cima foi chamado de v, então aqui dá v. E aí, v dv dx, por um lado é dv dt, por outro lado, dv dt é dx2 dt2. Então, a partir daqui, eu criei outra equação diferencial. AV dv dx igual a d2x dt2. Trocando em miúdos, quando eu tenho uma equação autônoma de x, x é função do tempo, mas a EDO não depende diretamente do tempo, né? Só depende do x e da derivada de x. Fazendo essa transformação, v igual a dx dt, eu pego aquela EDO e transformo nessa daqui. Uma certa v dv dx igual a uma certa função f que depende de x e de v. E aqui eu consigo aplicar outra estratégia de resolução de EDO. Seja separação de variáveis, seja Bernoulli, seja o quociente y sobre x, eu consigo reduzir a uma EDO de primeira ordem que eu já tenho uma coleção de resultados que me permitem resolver. Ok? Bom, vamos aqui o nosso primeiro problema de física, né, propriamente dito. Então, imagine que tu tem uma partícula de massa m, né, que se desloca aqui sobre o eixo do x, sobre a ação de uma força F menos x na direção y. Esse i aqui, pessoal, não é número complexo nem nada não, é direção y. Certo? Isso daqui é aquele vetor canônico unitário, né? 1, 0, 0, 0, e por diante. Então, suponha que x de 0 é 1 e v de 0 é 1. Ou seja, na origem, ele estava aqui, sei lá, a 1 metro, a 1 quilômetro de um referencial inercial, e que ele estava em repouso inicialmente, né? Que a velocidade no instante 0 é 0. Então, aqui eu peço que você determine a relação entre v e x, discuta a natureza do movimento e determine a posição da partícula no instante t. Ou seja, descubra x, né? O x em função do tempo.
Ó, usando um pouco de física, usando a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton é que a força é a massa vezes a aceleração, né? Então, o movimento é regido por essa equação aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração. Veja aqui que a força é menos x na direção y. Força é massa vezes a aceleração. A massa, a questão nos falou que é 1. Está aqui no enunciado, né? Massa é igual a 1. Esqueci, não tem aqui o sinal de igual, mas a massa é 1. Então, é 1 vezes a aceleração, que é a própria aceleração. E a gente sabe que a aceleração é a derivada, é a segunda derivada do espaço com respeito ao tempo, né? Se o espaço é o x, a primeira derivada de x é a velocidade, a segunda derivada de x é a aceleração. Então, como a aceleração era menos x, e a aceleração é a segunda derivada de x, então ficou a segunda derivada de x igual a menos x. Ok? Então, aqui eu tenho uma EDO de segunda ordem. Ela é autônoma, porque ela não depende diretamente do t, só depende do x. E aí eu posso fazer aquela substituição lá que a gente falou, né? Fazer a v dv dx igual a uma certa f. E a nossa f aqui é a menos x, né? Fazendo isso, separando variáveis, eu boto o dx para o outro lado, fica menos x dx, e desse lado fica o v dv. Integrando ambos os lados, a integral de v dv é v ao quadrado sobre 2, a integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2, aí está negativo, passa para cá positivo, igual a uma constante, né? Se eu multiplicar todo mundo por 2, esse 2 aqui vai embora, fica só v ao quadrado, esse v aqui também vai embora, fica 2k1, que também é constante, então eu vou chamar de uma única constante chamada k. Então essa constante k é aquela 2k1 que aparecia. Então eu tenho aqui x quadrado mais y ao quadrado igual a k. Isso já responde o nosso item A, porque o item A pediu para que eu relacionasse v, que é a velocidade, com x, que é o espaço. Então aqui eles estão descrevendo uma circunferência, né? V quadrado mais x quadrado igual a k vai descrever uma circunferência. Se eu tomo em particular, sei lá, k igual a 1, ou se eu pego aquelas condições, né, que o x de 0 é 1 e o v de 0 é 0, eu vou chegar à conclusão que o k é 1 e que aí a minha EDO, de forma implícita, tem essa solução, né? V ao quadrado mais x quadrado igual a 1. Isso aqui está descrevendo uma circunferência. No item B, ele pede que a gente faça a descrição de que movimento é. Então, para t igual a 0, ela se encontra na posição 1. Sobre a ação da força, aqui é uma circunferência, então o movimento é circular. E aí basta que você vá estudando, como isso daqui, v quadrado mais x quadrado igual a 1, é uma circunferência de centro 0, 0 e de raio igual a 1. Então basta que você saia observando o comportamento disso nos extremos desse círculo, né? Ou seja, x igual a 1, x igual a menos 1, v igual a 1, v igual a menos 1. E aí você vai ter essa caracterização aqui, quando a velocidade é máxima, quando a velocidade é mínima, em que momentos a velocidade é zero. No item C, pedia para que você descobrisse quem era x, em função de t. Bom, a gente sabe que v2 mais x2 é igual a 1. Se eu isolo o v, então o x quadrado positivo passa para o outro lado negativo, e aí o v que estava ao quadrado passa para o outro lado na forma de raiz, e como o v, que é a velocidade, é o dx dt, a sua EDO se reescreve assim, dx dt igual a menos raiz de 1 menos x quadrado. No negativo, se o movimento for de 1 a menos 1, se eu giro no sentido anti-horário, e vai ser raiz quadrada de 1 mais x quadrado se eu fizer o sentido oposto, né, de menos 1 até 1.
Vou descartar aqui as soluções constantes, elas não vão interessar para a gente de muita coisa. Então vamos primeiro estudar essa EDO aqui. dx dt igual a menos raiz de 1 menos x quadrado. Vou chegar a isso daqui, vou aplicar separação de variáveis. Esse dt eu jogo para lá, multiplicando. Esse raiz de 1 menos x quadrado eu passo aqui para baixo do dx. Ok? E agora eu vou aplicar a integral dos dois lados da expressão. Bom, aplicando a integral desse lado, a integral de dx sobre raiz de 1 menos x quadrado, a gente sabe que é o arco tangente de x. Para o outro lado, a integral de menos dt é menos t, mais uma constante k de integração. Então, essa daqui é o nosso camarada, né? Essa é a nossa solução de x em respeito a t. Arco seno de x é igual a menos t mais k. Eu podia aplicar o seno aos dois lados dessa expressão e descobrir que x em função de t é menos t mais um certo k. E aí, aplicando essa condição inicial, substituindo o t por zero e igualando o x a 1, você vai descobrir que o k é justamente π sobre 2. Então, isso dá menos t mais π sobre 2. Você pode até aplicar diferença de arcos aqui e descobrir isso daqui unicamente em função do t. Que é isso daqui que ele fez. X é igual a seno de menos t mais π sobre 2, que é o próprio cosseno. Então, essa curva é uma curva senoide, né? Cossenoide, no caso. O espaço em função do tempo se movimenta como se fosse um cosseno. E aí, resolvendo isso na sua forma positiva, não agora usando o menos raiz de 1 menos x quadrado, e sim o raiz de 1 mais x quadrado, fazendo todo o processo novamente, você vai descobrir que dá cosseno de t também. Então, aqui você tem uma única solução. X é cosseno de t para todo t em R. Você tem uma curva em formato senoidal. Cossenoidal, na verdade. Bom, vamos aqui para o nosso último problema. Também um problema sobre mecânica. E aí você tem uma partícula de massa 1 que descreve um movimento sobre o eixo do X sobre a ação dessa única força. Observe que é tal qual a anterior. Só que agora você muda a função, né? Antes era menos x, agora é menos 1 sobre x quadrado. E as perguntas, a princípio, são as mesmas, né? Qual é a relação de x e v? E aí, para que valores a partícula retorna à posição inicial ou não retorna? E aí, qual seria a menor velocidade possível para o menor valor possível para essa velocidade inicial, que é o que a gente chama em física de velocidade de escape. A gente vai entender por que ela se chama velocidade de escape quando a gente bem resolver o item A e tiver a ideia de que tipo de movimento é esse. Que escape é esse, né? Que fuga é essa? Bom, novamente, pela segunda lei de Newton, a força é a massa vezes a segunda derivada do espaço com respeito ao tempo. Como a massa é 1, então a força é a segunda derivada do espaço com respeito ao tempo. Então, a segunda derivada do espaço, ou seja, segunda derivada de x com respeito ao tempo, vai ser igual àquele menos 1 sobre x quadrado. Resolvendo isso daqui, fazendo aquela substituição, pegar uma autônoma de segunda ordem e converter em uma de primeira ordem, eu chamo de v o dx dt, e aí eu faço aquela transformação, v dv dx, igual àquela função dada do lado direito, que é menos x quadrado. Então, v dv dx, aquela fórmula anterior, igual a menos 1 sobre x quadrado. Separando variáveis, eu passo o dx para cá, para ficar do lado desse x. Vai ficar x para o outro lado. Então, fica do teu lado esquerdo v dv, e do teu lado direito, menos 1 sobre x quadrado dx, né? Aquele dx passou para cá. Aplicando integral a ambos os lados da expressão, a integral de v dv é v ao quadrado sobre 2. Aplicando a integral de menos 1 sobre x quadrado é 1 sobre x.
E aí essa daqui é a curva que vai nos descrever o movimento. Observe que essa curva, ela muito nos aproxima de uma hipérbole, né? De uma hipérbole não, assim, de uma parábola, né? Assim, com muita força de vontade, uma parábola. Dadas as condições iniciais, né? Que o x de zero era 1 e que o v de zero era um certo v0, substituindo, eu chego nessa expressão, e aí o k tem esse formato aqui, em função da velocidade inicial. Só fazer as continhas aqui. E aí eu vejo que v quadrado, substituindo, é 2 sobre x mais v0 quadrado menos 2. Bom, e agora? No item B, ele pedia quem era essa velocidade máxima e mínima, esse tipo de coisa. E a gente sabe que para determinar máximos e mínimos, bastaria você fazer o estudo aqui da derivada, né? Como é que eu faço isso aqui? Bom, então a partícula ela retorna à posição inicial se para algum valor de x a velocidade for zero. Bom, substituindo o v por zero, e aí isolando o valor de x, você descobre que o x é 2 sobre 2 menos velocidade inicial ao quadrado. Nesse caso, a velocidade final é zero. Obviamente, a velocidade inicial não necessariamente. Ok? E a partir daí, ela retorna para a posição inicial. Se a velocidade inicial for maior ou igual a raiz de 2, de onde é que tu tirou esse raiz de 2, Odécio? Observe que o denominador aqui, a condição de existência dele, para que isso daqui seja um número real, é que 2 menos v zero ao quadrado seja diferente de zero. Ou seja, que o v quadrado, aliás, que o v zero seja diferente da raiz de 2. Então, a partir daí, ela vai estar retornando à posição inicial. Se essa velocidade inicial for maior ou igual a raiz de 2, ou seja, se esse camarada aqui for maior ou igual a raiz de 2, a velocidade nunca se anula e, portanto, nunca vai poder voltar à condição inicial. E ao final você pergunta aí qual é a menor velocidade possível, né? Ou seja, qual é a velocidade de escape daí, a menor possível. Bom, você vem aqui na posição inicial, ela vai ser a menor possível quando esse termo constante aqui se anular. E esse termo aqui, ele só se anula se o V0 for raiz de 2, que a raiz de 2 ao quadrado é 2, menos 2 é zero, e esse camarada constante se anula. Portanto, a velocidade de escape é quando o V0 for raiz de 2. Ok? Então a gente percebe que não é muito complicado, né? Aqui tem um exemplo bem bacana, que é o princípio da conservação da energia. Para quem não lembra, conservação da energia diz que a energia cinética mais a energia potencial ela é sempre constante durante toda a trajetória. A energia cinética, aquela energia provocada pelo movimento, é um meio da massa vezes o quadrado da velocidade. E esse U de x aqui, que é a energia potencial, ela depende muito da natureza do movimento, né? Se ela for uma energia potencial gravitacional, ela é o produto da massa vezes a aceleração pela altura. E se ela for um caso, por exemplo, de massa mola, ela é meio da constante de elasticidade da mola vezes o deslocamento ao quadrado. O deslocamento que eu falo é a deformação que a mola sofre quando esticada. Então, aqui também você acaba chegando a uma equação autônoma. Esse problema aqui eu vou fazer com vocês na aula de exercício, porque ele é um problema mais rico, e aí ele exige mais cuidado. Mas aí, novamente, ó, tudo recai sobre a segunda lei de Newton. Agora a gente tem contas mais complicadas para fazer, e aí a gente vai acabar fazendo isso numa aula síncrona, ok? Também, esse movimento aqui já é um ideal mais complicado, a gente também vai deixar para fazer uma aula de exercício. Observe que ele é bem mais extenso, bem mais complicado. Bem mais complicado mesmo. Bom, enfim, a gente vai ficando por aqui. Né? A gente já tem aí bastante coisa para trabalhar. Né? A gente tem
o tópico 5 e o tópico, na verdade, o tópico 5, 6 e 7, né? Bernoulli, funções do quociente YX e redução de autônomas de segunda ordem para a primeira ordem. E aí depois a gente faz uma aula só sobre exercício para tratar problemas a respeito, ok? A gente fica por aí, eu encontro vocês na próxima.